Bom, estou aqui com Gilson Peranzeta, maestro, arranjador, pianista de primeiríssima, grande amigo. É isso aí. Sou um sortudo de ter um Somos! como Peranza. Dispensa apresentações porque 11 entre 10 estrelas, 11 entre 10 é bom demais, né? Querem Gilson Peranzeta como arranjador e tal. Além de ter um trabalho solo maravilhoso, quase 50 discos autorais gravados, barra pesada. Então fala um pouco, Peranzeta, conta um pouquinho a tua história, como é que foi a tua coisa com a música? Minha mãe tocava bandolim e ela aí colocou eu e meu irmão, nós fomos para uma escola de música que ela nos levou. Ela não sabia música e aprendeu música vendo as aulas dos filhos. Eu acho que foi uma grande ideia da minha mãe, porque eu, como já te falei, Nelson, várias vezes, a música é minha religião, o palco é minha igreja, o piano é o altar onde humildemente eu faço as minhas orações. Tenho a música como uma religião. Minha avó dizia que quem aprende a tocar não precisa rezar, que a forma mais rápida de chegar no patrocinador, chegar a Deus, é com a música. Ela dizia, dentre as artes, a música é a forma mais rápida de chegar no patrocinador. Eu acho que aqui é a que chega mais rápido ao coração. Também, né? Quando eu morei na Espanha, a minha professora de piano, ela dizia, aprender a tocar piano, Gilson, é difícil, mas não é muito difícil. O difícil é aprender a tocar o coração de quem está sentado te ouvindo. Quando você tocar em algum lugar que alguém vier falar contigo marejado, pode agradecer ao patrocinador porque você está conseguindo chegar lá. Isso é que é o difícil na música, tem que sair de você para chegar em quem está te ouvindo, né? Eu tenho batalhado isso na minha vida. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho, porque... E a coisa de você ter uma assinatura, né? A pessoa ouvir sua guitarra, ouve uma guitarra e diz, olha, é o Nelson Faria que está tocando. Cara, isso é sensacional, né? Então eu venho buscando isso minha vida toda. Eu também. Estamos encontrando devagarzinho, demora. É inspirador, né? Porque quanto mais você começa a achar as coisas que tem a ver, né? que de fato estão exprimindo aquilo que você quer, né? Com certeza. Representar, e você fala, pô, esse é o meu som, esse é a minha coisa. Eu com o tempo fui tirando os enfeites, sabe? Eu lembro que eu assim, quando eu comecei a tocar, tinha efeitos e não sei o quê, fui só tirando. Hoje em dia eu chego com o cabo e falo, onde é que eu ligo isso aqui? Porque eu fui descobrindo que o som não está fora, o som está dentro. Dentro, é igual religião. Meu pai uma vez falou um negócio sensacional. Nós estávamos ensaiando na casa dele aí, ele passou assim pela porta, nós estávamos falando sobre simplicidade, negócio de harmonia, de não sei o que. Ele voltou e disse assim, vocês estão falando de simplicidade? Mas eu não estou ouvindo o nome de um cara mais simples que eu conheço, vocês não falam. Eu digo, mas quem é, pai? É Deus, cara. O cara é dono de toda a obra e não assina nenhuma. Esse cara é muito simples, não é? Então é isso aí, rapaz, quando você chega nessa compreensão de que o menos é mais em música, é porque está chegando a maturidade, né? A música está ficando bem pertinho de você, porque você tem que cuidar da música como você cuida da pessoa que você ama, com muito carinho, porque senão passa um carinhoso e leva. E você fica sem música, sem coisa nenhuma. Isso é muito louco, né, cara? E quanto assim, Peranza, você tem o teu nome é associado a várias coisas muito bacanas, né? Por exemplo, a carreira do Ivan Lins. Eu lembro que os discos do Ivan, eu era adolescente ouvindo, e porra, eu ficava assim embevecido com teus arranjos, com as coisas que você fazia. Falei, pô, que coisa incrível, né? Foi uma coisa muito interessante, bicho, essa coisa com o Ivan, porque na verdade era uma tríade, né? O Ivan compunha, eu fazia os arranjos, o Vitor fazia as letras sensacionais, né? Maravilhosas. E aí foi assim, foi muito bacana. Eu não deixei de continuar tocando com o Ivan, nós continuamos compondo, fazendo coisas, mas show não, porque eu falei para ele que precisava ir fazer a minha carreira, né? Começar a tocar, gravar discos, não sei o quê. Ele me deu a maior força, e aí foi lindo, foi muito bonito. Bacana. Além desse trabalho com o Ivan, e depois você falou que você saiu do teu trabalho solo, isso. Mas você é um cara assim, que
tem um privilégio, né, assim, de ser um compositor maravilhoso e que foi gravado. O Shirley Horn, É verdade, Barbra Streisand. Barbra Streisand, quem mostrou, Sarah Vaughan, foi a primeira gravação do Obsession. Sarah Vaughan, Therese Blanchard, um trompetista sensacional, Jack Jones e Nancy Wilson. Porque ela gostou tanto da música, o Love Dance que ela gravou, o disco chama Love Dance. Olha só. E foi ela que mostrou o Love Dance para a Barbra Streisand numa festa de aniversário da Barbra. E a Barbra gravou. E aí gravou. Então eu acho uma coisa foi muito legal, sabe? Foi impressionante assim para mim ver o Quincy, que ficou muito amigo da gente, Quincy Jones. Quincy Jones, e ele tocava e ele aplaudia, e eu falava pro Ivan, tá vendo, bicho, os ídolos também aplaudem, que coisa, a gente fica naquela... né? Peranzano, um cafezinho? Por favor. Que é a ideia do programa aqui, o Café lá em Casa. Aí, beleza. Aquela picadinha, né? Saúde. Nelson, eu não sei você, mas eu não tenho essa divisão de erudito e popular, sabe? Então, eu perguntei para minha professora uma vez, será que Mozart sabia que aqueles minuetos que dançavam no cabaré era música erudita? Não mesmo. Não era, né? Claro que não. Eu acho que, inclusive, naquela época não tinha essa distinção. A música era mais assim, era música para tocar na igreja, música para dançar, não sei o que. O mesmo compositor compunha para tudo, qualquer coisa. Né? Música para cabaré, música para igreja, música para não sei o que, está tudo certo. E música é música. Música é música, eu acho isso também. A gente tem que ter esse raciocínio, né? De não estar separando nada. Porque música boa e música ruim existe em qualquer gênero. Bobagem, isso é bobagem. Você vê aquela música do russo, do Primavera, Sagração. Sagração, foi vaiada a primeira apresentação. Que loucura. Foi vaiada. E é uma maravilha, o cara fez um sucesso, né, depois, maravilhoso com isso. Então, a primeira vez se assustaram. Ninguém entendeu. Com a forma de orquestração, de harmonização, né? Então, isso é bobagem. Você tem alguma coisa que você gostaria de passar, assim, uma dica para a rapaziada que está vendo, o pessoal que está começando a tocar, o que está querendo ser músico, está em dúvida, com certeza. o que faz? Que meu pai uma vez me disse, quando você estiver, eu era menino, tinha 14 ou 15 anos, quando você estiver do lado de uma menina que você goste, quando você estiver conversando com ela, disfarçadamente, esbarra o braço nela. Se você se arrepiar, continue. Se você não se arrepiar, sai fora, porque vai virar trabalho. Então a música é a mesma coisa. Se você não tem paixão, não fique. Você tem que se emocionar, tem que chorar, uma notinha, com uma frase. Saia de casa para gostar, não saia para ver se o pulso do pianista está alto, está baixo, se ele esbarrou ou não. O Beethoven, estava lendo sobre o Beethoven, ele disse o seguinte, que não existe nota errada, existe a nota sem emoção. Essa é que é a nota errada. Porque a nota que você toca errada, que não serviu naquele acorde, vai servir para vários que vêm pela frente. Né? Então, eu acho que é isso aí, estudar o que puder e vou passar para eles a técnica da improvisação. Beleza e paciência. Deu certo? Beleza. Não deu certo? Paciência. Tente de novo. Obrigado, Gilson. Obrigado a você, meu irmão. Obrigado.